Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Joyce, eu sou nutricionista e hoje eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de uma alimentação saudável. Primeiramente, eu gostaria que vocês pensassem como está a alimentação de vocês e da sua família. Tem muito consumo de fast food? Pouco consumo de água, uma comida muito temperada. Então, primeiramente, eu gostaria que você sentasse e pensasse um pouquinho como que está essa alimentação todos os dias. Bom, na infância e na adolescência é um período muito importante para desenvolvermos diversos hábitos saudáveis, inclusive o hábito alimentar saudável. Então, hoje eu vou dar algumas dicas para vocês implementarem na vida do dia a dia de vocês e da família de vocês. A gente sabe que fast food, hambúrguer, batata frita, refrigerantes, pizzas, esses alimentos são saborosos, deliciosos, né? Contém muita gordura e a gordura é um nutriente que dá sabor ao alimento. Bom, eu não vou dizer para vocês tirarem totalmente esse alimento do dia a dia de vocês. Na verdade, o que eu vou informar, o que eu vou orientar vocês é ter cautela. Não dá para a gente substituir o almoço e o jantar todos os dias por um fast food. Isso faz com que a gente ganhe peso e que tenha uma saúde não adequada. Então, o certo é que esses alimentos, que são fontes de sódio, muito sal, muita gordura, eles sejam mais esporádicos. Então, no final de semana, um encontro, quando possível, né? Fora da pandemia, com os colegas ou com a família. Não pode virar rotina todos os dias ter esses produtos em sua refeição. Então, ter uma alimentação saudável não é tão difícil assim. Na verdade, é uma rotina. E o que a gente deve inserir para a gente dizer que é uma alimentação saudável? Bom, diariamente a gente precisa consumir frutas. Joyce, precisa ser todas as frutas? É óbvio que quanto mais variável for a nossa alimentação, mais fonte, mais riqueza de nutrientes nós vamos ingerir. Mas se tem uma fruta que você não gosta, não consome, não há por que consumi-la. Você pode experimentar outros sabores. Você pode brincar com essas frutas. Então, a gente pode fazer vitamina, suco, comer a própria fruta in natura, fazer uma geleia na nossa casa, criar preparações, um bolo com fruta, para deixar mais saborosa aquela refeição. Além disso, é muito importante consumir todos os dias, pelo menos um vegetal. Uma folha, um alface, rúcula, almeirão, couve, uma cenoura, beterraba. Esses alimentos são fontes de vitaminas, minerais e fibra. Na adolescência, nós estamos em crescimento e desenvolvimento. Então, todos esses nutrientes é de extrema importância para que cresça e desenvolva adequadamente. Então, os vegetais, legumes, verduras, eles possuem muito vitaminas, minerais e fibras. As fibras também é extremamente importante para que o intestino funcione adequadamente, corretamente todos os dias. Só tem um detalhe: quem come muita fibra, a fibra está presente nos vegetais, precisa beber água. Se você consome muita fibra e não bebe água, a gente não consegue ter uma resposta correta. Outra dica importante é o consumo de água. Sempre tenha uma garrafinha próximo para você poder beber a água o dia todo. O volume de água depende da idade, do tamanho de uma pessoa. Porém, a gente tem uma orientação básica que é pelo menos 2 litros por dia. Além disso, é muito importante a redução do consumo de sódio. Todo mundo fala que o sal aumenta a pressão, mas o que é o sal? Na verdade, o sal ele é composto por um nutriente em grande quantidade que é o sódio. E o sódio ele absorve água. Absorvendo água, a pressão arterial eleva. Então, a gente tem que evitar o consumo excessivo de sal. Além do consumo excessivo de sal, alguns produtinhos que têm muito sódio, como aqueles caldos de carne, caldo de galinha, molho shoyu, molho inglês.
aqueles temperos prontos que nós compramos para fazer um arroz, um feijão, uma carne, esses produtos têm um teor muito alto de sódio. E aí sua família, sua mãe, seu pai, ou até você mesmo faz uma preparação com muito sal e ainda com todos esses temperos industrializados, o teor de sódio é tão elevado que pode prejudicar a saúde. Ah, mas vocês podem pensar, eu sou muito novo, não vou ter nada. Mas a hipertensão, o diabetes, ela é a longo prazo. Então, desde muito novo, consumindo uma quantidade excessiva de sódio, uma quantidade excessiva de açúcar, isso pode promover mais à frente algumas doenças, como hipertensão e diabetes. Então, o certo mesmo é prepararmos o nosso tempero em casa. Alho, sal, cebola, cebolinha, salsinha, pimentão. Bate tudo no liquidificador, higieniza as folhas, bate tudo no liquidificador, coloca no potinho e guarda na geladeira. E aí o sal, o alho, a cebolinha, salsinha, pimentão e cebola vão dar gosto no tempero e a quantidade de sódio vai ser menor. Bom, além disso também, a gente pode aproveitar muito das ervas, hortelã, manjericão, orégano, entre outras, que são produtos, né? São plantas importantes, todas essas plantas possuem alguma propriedade nutricional e além do que dá sabor e um cheirinho muito gostoso na alimentação. Então, ao prepararmos a alimentação, vamos ter cuidado com a quantidade de sal e os temperos industrializados que utilizamos. Além disso, os fast foods são alimentos com muita fonte de sódio, porque o sal, ele é um conservante. Então, esses alimentos possuem muita quantidade de sódio, o que pode ter um prejuízo aí para a sua saúde. Então, precisamos ter muita cautela. Bom, além disso, é importante lembrar também da quantidade de gordura que consumimos diariamente. Não podemos de forma alguma pensar que a gordura é tão ruim e não podemos consumir nada. Claro que não, a gente precisa sim de consumir gordura, porque a gordura ela é importante para vários processos metabólicos no nosso organismo. Mas a gente precisa consumir uma gordura de boa qualidade. Então, quando a gente tempera uma salada, por exemplo, com azeite extra virgem, um pouco de azeite, é uma gordura de boa qualidade. Então, o que a gente deve evitar são excessos de fritura, excessos de alimentos que contêm muita gordura, porque isso em grande quantidade a gente também pode ter algum prejuízo na nossa saúde. Além disso, a gente não se usa azeite para poder preparar a alimentação. Muitas pessoas acham que usando azeite para fazer o arroz, para fazer o feijão ou qualquer outra preparação é benéfico. Na verdade, o azeite ele deve ser utilizado frio, porque ele tem um negocinho que se chama ponto de fumaça. Quando você coloca ele numa panela, rapidinho ele começa a sair aquela fumacinha. Quando começa a sair qualquer óleo, fumaça, significa que as propriedades nutricionais foram perdidas. E o ponto de fumaça do azeite é muito rápido. Então, o correto é usar o azeite em uma salada, em algo frio, ou depois que a preparação quente estiver pronta, você colocar um pouco por cima. Então, para preparar alguma refeição, algum alimento, pode-se utilizar realmente o óleo. O que você deve trabalhar é a quantidade. O arroz não precisa ficar brilhando de óleo. O feijão também não. Então, a gente pode colocar um pouquinho para poder dourar o alho, o tempero que você for utilizar. E não precisa colocar aquela quantidade excessiva. Então, muito cuidado com a quantidade diária de óleo que consumimos, de gordura. Vamos evitar, no modo de preparo, colocar óleo em grande quantidade e também consumir alimentos excessivamente com fritura, com muito óleo, né? Muitas frituras. A gente pode utilizar outras formas de preparo. Então, o frango nem sempre ele precisa ser frito, ele pode ser assado. Se você vai comer uma linguiça hoje, nem sempre ela precisa ser frita, ela pode ser assada. A forma de preparo muda muito e beneficia muito também a nossa saúde. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouco para vocês, né, com essas orientações. Pensem sempre na alimentação de vocês. Não se esqueça de se hidratar. É muito importante bebermos água todos os dias, né, para poder hidratarmos. E pensem muito na alimentação de vocês, porque, como eu disse,
ao longo prazo, o consumo excessivo de gordura, de sódio, de açúcar, pode ocorrer algum problema na saúde de vocês, certo? Um grande abraço!